A história inspiradora do fundador do KFC. Nunca é tarde para realizar seu sonho. A história do Coronel Sanders, o fundador do Kentucky Fried Chicken, KFC, é uma inspiração para todos que pensam que é tarde demais para começar um negócio. Ele enfrentou muitos desafios na vida, mas nunca desistiu de perseguir seus sonhos. Aos 40 anos de idade, ele decidiu começar um negócio de comida que se tornaria uma das maiores franquias de fast food do mundo. Antes de criar o KFC, Sanders teve muitos trabalhos diferentes. Ele trabalhou em uma fazenda, como vendedor de pneus, ferreiro, entre outros. Em 1930, ele abriu uma estação de serviço em Kentucky, nos Estados Unidos. Lá, ele começou a servir frango frito aos seus clientes, usando uma receita especial que havia desenvolvido ao longo dos anos. O frango frito de Sanders tornou-se tão popular que ele decidiu abrir um restaurante. Ele chamou seu negócio de Sanders Corte e Café. O restaurante tornou-se um sucesso, e ele continuou a desenvolver sua receita especial de frango frito. No entanto, em 1955, o restaurante de Sanders sofreu um grande revés. Uma nova rodovia foi construída, desviando o tráfego da sua cidade e deixando seu negócio quase sem clientes. Sanders perdeu seu negócio e foi forçado a vender sua receita especial de frango frito para outros restaurantes. Mas Sanders não desistiu. Ele começou a viajar pelo país, oferecendo sua receita especial para outros restaurantes. Ele também trabalhou em um acordo de franquia com um restaurante em Utah, que se tornaria o primeiro restaurante do KFC. O sucesso do KFC cresceu rapidamente, mas Sanders ainda enfrentou muitos desafios ao longo do caminho. Ele foi demitido do cargo de CEO da empresa que havia fundado, sua esposa pediu o divórcio e ele teve problemas de saúde. Mas Sanders nunca perdeu a esperança. Ele continuou a trabalhar em sua receita especial de frango frito e a desenvolver novos produtos para o KFC. Em 1964, ele vendeu a empresa por $2 milhões, mas continuou a trabalhar para o KFC como porta-voz e embaixador da marca. INFNCIA marcada por muito sofrimento. Sanders viveu até os 90 anos de idade, e até o final de sua vida, ele continuou a trabalhar em novos projetos para o KFC. Sua receita especial de frango frito é ainda hoje o carro-chefe do menu do KFC. A história de Sanders é uma inspiração para todos que pensam que é tarde demais para começar um negócio. Ele provou que nunca é tarde demais para perseguir seus sonhos e nunca desistir. Sua resiliência e determinação foram as chaves para o sucesso do KFC e para sua própria vida. Sanders nasceu em 9 de setembro de 1890 no estado americano de Indiana, em uma família tradicional composta por Wilbur David e Margaret Sanders. Infelizmente, aos 5 anos de idade, a vida de Sanders sofreu um baque com a perda do pai, que faleceu após chegar em casa com febre. Com a mãe precisando trabalhar fora para sustentar a família, Sanders se viu obrigado a assumir a responsabilidade de cuidar dos irmãos pequenos e cozinhar para eles. Surpreendentemente, mesmo tão jovem, Sanders já tinha habilidades culinárias notáveis e aprendeu a preparar refeições deliciosas para seus irmãos. Aos 7 anos, ele frequentemente tinha que procurar comida na fazenda quando sua mãe passava dias fora trabalhando. Aos 10 anos, começou a trabalhar como ajudante na fazenda e foi lá que ele aprendeu a importância do trabalho duro e a desenvolver sua ética profissional. Essa experiência precoce moldou a personalidade de Sanders e o ensinou a ser resiliente em face de dificuldades. Ele aprendeu que precisava lutar pelo que queria e a importância de perseverar,
mesmo quando tudo parecia estar contra ele. Essas lições valiosas o ajudaram a enfrentar muitos desafios ao longo de sua vida e a nunca desistir de seus sonhos. Em 1902, a mãe de Sanders se casou novamente, o que levou a família a se mudar para a cidade de Greenwood. No entanto, esse período não foi fácil para Harlan devido ao relacionamento conturbado que tinha com o padrasto. Como resultado, ele deixou a escola logo após concluir a 7ª série, afirmando que a álgebra foi o que me expulsou de lá. Aos 13 anos de idade, saiu de casa e começou a trabalhar pintando carroças de cavalos em Indianópolis, e depois como ajudante em uma fazenda no sul do estado. Em 1906, com 16 anos, Harlan foi morar com um tio em Nova Albany, onde conseguiu um emprego como motorista de bonde. Ele trabalhava 16 horas por dia, 7 dias por semana, por um salário de $50 por mês. Ainda assim, ele não se contentava em apenas ganhar dinheiro para sobreviver e começou a estudar leis por correspondência. Com o tempo, Sanders mudou-se para Jasper, Alabama, onde trabalhou como vendedor de seguros. Ele também trabalhou em outras profissões, como ferroviário, bombeiro e vendedor de pneus, mas em todas elas, encontrou pouco sucesso. Foi só quando ele começou a cozinhar e vender frango frito que encontrou sua verdadeira paixão e a oportunidade de criar um império que se tornaria o Kentucky Fried Chicken, KFC. Indo para o exército e a perda de vários empregos. Durante este período, Sanders mentiu sobre sua idade para se alistar no exército americano. Ele serviu por 1 ano, incluindo uma estação em Cuba, antes de ser dispensado em fevereiro de 1907. Depois disso, Sanders mudou-se para a casa de outro tio no Alabama, onde trabalhou como ferreiro para uma empresa de trem, limpando trilhos. Eventualmente, ele foi promovido a jogar carvão na fornalha do trem para mantê-lo funcionando. Sanders permaneceu nessa posição por vários anos, trabalhando em várias empresas ferroviárias e conhecendo Josephine King, com quem se casou e teve 3 filhos. Infelizmente, o primeiro filho morreu. Após mudar de emprego várias vezes, Sanders mudou-se para Jackson, Tennessee, onde estudou direito por correspondência na Universidade de La Salle. Depois de brigar com um colega de trabalho, Sanders perdeu seu emprego e viu sua esposa se mudar com os filhos para a casa dos pais. Ele começou a praticar advocacia em Little Rock e eventualmente ganhou dinheiro suficiente para que sua família se mudasse para morar com ele. No entanto, sua breve carreira como advogado terminou após brigar fisicamente com um cliente dentro da corte. Aos 30 anos, Sanders teve sua primeira experiência como empreendedor em 1920. Após diversas demissões, ele decidiu abrir uma companhia de transporte aquaviário, que operava uma pequena embarcação entre Jeffersonville e Louisville. Com sucesso, ele se tornou acionista minoritário e assumiu a posição de secretário na empresa. No entanto, após 1 ano como secretário da Câmara do Comércio de Colúmbia, Indiana, ele percebeu que não era muito bom nesse trabalho e decidiu deixá-lo. Sanders vendeu suas ações na companhia de transporte por cerca de $2.000, o que era uma quantia significativa na época, e resolveu abrir uma empresa que produziria lâmpadas de acetileno. Infelizmente, a empresa faliu quando um concorrente lançou uma lâmpada elétrica. Ele mudou-se novamente para Winchester, Kentucky, para trabalhar na fábrica de pneus da Michelin. No entanto, em 1924 a empresa fechou a fábrica e ele foi demitido. A vida de Sanders muda com a Grande Depressão. Cansado de tantas demissões, em 1920, Sanders abriu uma companhia de transporte aquaviário.
Depois de vender suas ações, ele abriu uma empresa de lâmpadas de acetileno que faliu após um concorrente lançar a lâmpada elétrica. Desempregado novamente, Sanders encontrou um executivo da Standard Oil de Kentucky que o aconselhou a abrir um posto de gasolina. Com sucesso, Sanders expandiu seus negócios vendendo pratos de frango e operando um hotel. Mas a Grande Depressão de 1929 fechou seu posto de gasolina em 1930. A Shell ofereceu a Sanders um posto de gasolina gratuito em North Corbin, Kentucky, em troca de uma porcentagem das vendas de combustível. Sanders começou a vender pratos de frango lá e a operar um hotel. Durante uma competição, ele se envolveu em um tiroteio com Matt Sevard, que acabou matando um funcionário da Shell que acompanhava Sanders. Sevard foi condenado e eliminou a competição de Sanders. Em 1935, ele foi comissionado como coronel do estado do Kentucky. Em 1939, recebeu uma das maiores recomendações possíveis para restaurantes nos Estados Unidos. As coisas começavam a melhorar para Sanders e o que viria a ser o KFC. Sucesso inicial fez expandir suas operações. Após o sucesso inicial da franquia em Utah, Sanders expandiu suas operações. Em julho de 1952, ele comprou um hotel na Carolina do Norte. Em novembro do mesmo ano, o restaurante e o hotel em North Corbin foram destruídos por um incêndio. Ele reconstruiu o local como um restaurante com capacidade para 140 pessoas. Em julho de 1940, ele finalizou sua famosa receita secreta e parecia que tudo ia bem. No entanto, a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial levou à escassez de produtos, forçando-o a fechar seu hotel na Carolina do Norte. Ele se tornou supervisor em Seattle e depois assistente de gerente em uma cafeteria no Tennessee. Enquanto isso, sua amante assumiu a gerência do restaurante e hotel em North Corbin, que estava em dificuldades. Sanders se divorciou de Josephine em 1947 e se casou com Claudia Ledington Price em 1949. Em 1950, ele foi novamente nomeado coronel do estado do Kentucky. A franquia KFC nasceu. Em 1952, Sanders, aos 62 anos, franqueou sua receita pela primeira vez para Pat Arman, operador do maior restaurante de South Salt Lake, Utah. O frango frito do KFC foi um grande sucesso, levando as vendas do restaurante a crescer 75%. Arman conseguiu se diferenciar dos outros restaurantes da região devido à popularidade do frango frito. Foi em Utah que surgiu o nome KFC, criado por um pintor contratado por Arman, para evocar uma imagem de hospitalidade sulista e exótica. O nome pegou, e vários outros restaurantes começaram a franquear o produto, pagando 4 centavos por frango vendido. Sanders continuava enfrentando dificuldades, mesmo após a criação da franquia. Aos 65 anos, ele precisou vender o restaurante em Kentucky devido à queda no. O azar persistia, mas ele se virava. Número de clientes, causada pela construção de uma nova rodovia que levou os carros para outro lugar. Um grande restaurante na estrada secundária estava fadado ao fracasso. Com apenas suas pequenas economias e um pagamento mensal de $105 da Segurança Social, Sanders se dedicou arduamente à nova franquia que estava surgindo. Ele abriu um novo restaurante modelo e sede da empresa em Shelbyville, e percorreu todo o país para expandir a franquia. Ele dormia no carro, visitava restaurantes, cozinhava frango e, se as pessoas gostassem, negociava os direitos de franquia. Em pouco tempo, as pessoas começaram a procurá-lo para adquirir franquias do seu restaurante, o que mostrava o sucesso da empreitada.
Sanders patenteou suas invenções e abriu lojas no Canadá, Inglaterra, México e Jamaica na década de 1960. Em pouco tempo, havia 600 locais vendendo o frango de Sanders, o que era muito para um homem da idade dele gerenciar sozinho. Vendeu a companhia por quase nada. Aos 73 anos de idade, em 1964, Sanders vendeu sua empresa por cerca de US$2 milhões e tornou-se embaixador da marca, recebendo um salário que varia de US$40 mil a US$75 mil. Ele decidiu manter as lojas no Canadá, mas vendeu as operações na Inglaterra, Flórida, Utah e Montana para outros parceiros. Sanders mudou-se para o Canadá para continuar a supervisionar suas operações lá e continuar recebendo royalties pelas franquias e pelo trabalho nos Estados Unidos e no Canadá. Ele viveu no Canadá de 1965 a 1980, trabalhando incansavelmente para manter sua imagem, viajando cerca de 200 mil milhas por ano. Sanders ficou insatisfeito com a qualidade do produto após a venda e começou a visitar lojas sem aviso prévio, jogando a comida no chão se ela não estivesse à altura de seus padrões. Em 1973, ele processou a empresa que comprou a operação, mas acabou sendo processado de volta. Um novo restaurante e problemas judiciais. Após se sentir frustrado, Sanders e sua esposa decidiram reabrir o seu restaurante na Carolina do Norte, sob o nome Claudia Sanders, a esposa do coronel. Lá, eles serviam o mesmo frango do KFC como prato principal e tinham planos de expandir para uma rede. No entanto, foram impedidos pelo KFC, que os processou. Sanders conseguiu um acordo que permitia que ele vendesse sua própria invenção, mas não muito mais que isso. Apesar disso, o restaurante ainda está em funcionamento. Mais tarde, na vida, Sanders usou suas economias para fundar uma instituição de caridade que apoia outras instituições e concede bolsas de estudo. Sua notável jornada terminou em 1980, quando ele foi diagnosticado com leucemia. Apesar de bem de vida, Sanders era muito menos rico do que poderia ter sido, tendo trabalhado até um mês antes de falecer, mas estava confiante de que havia criado um império extremamente bem-sucedido, apesar dos obstáculos. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal.